A paz do Senhor, muito bem-vindo ao Movimento Pentecostal. Que alegria contar com a sua audiência, é uma honra poder saber que você está aqui no Movimento Pentecostal, participando de mais um programa que vai abençoar a sua vida. Vamos ter hoje a participação do nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, que estará trazendo uma mensagem dos céus para o seu coração. Você vai participar do quadro Mulher Cristã hoje, aqui no Movimento Pentecostal. É muito importante a sua participação. E temos também o quadro Milagres, uma história de vida, onde você vai participar do testemunho de alguém que foi transformado pelo poder de Deus. E no final do nosso programa, nós vamos juntos buscar a face do Senhor. Vamos orar, vamos clamar a Deus. E aqui no Movimento Pentecostal, você vai ser tocado pela presença de Deus. Que Jesus realmente te abençoe nessa programação. Fique conosco até o final do programa, porque todo o programa é feito para edificar a sua fé. O saudoso pastor Antônio Gilberto deixou para a Igreja Evangélica Brasileira um inegável legado de amor à educação e à Palavra de Deus. Por isso, a CPAD tem a honra de publicar a Bíblia com comentários de Antônio Gilberto. Nela, o leitor encontrará uma coletânea das principais anotações do autor, trechos de livros, artigos e lições de escola dominical ao lado dos textos bíblicos aos quais se referem. Um precioso conteúdo organizado pela CPAD. Síntese de cada livro da Bíblia com análise do título, informações do autor, esfera de ação, divisão do livro, sessões com tópicos temáticos, estudos doutrinários, estudos temáticos, comentários e esboços. Tenha acesso a todo esse rico conteúdo. Conte com o auxílio do vasto conhecimento bíblico do pastor Antônio Gilberto para se aprofundar nas Sagradas Escrituras. Adquira em nosso site cpad.com.br. Também à venda em todas as livrarias evangélicas do Brasil. E você ainda pode adquirir por telefone 0800 021 7373. Bíblia com comentários de Antônio Gilberto. O mesmo Jesus que disse ide e pregai, na mesma ocasião disse ide e ensinai. Um produto com a qualidade CPAD. Eu quero convidar você para participar da Palavra de Deus com o nosso pastor, que tem uma mensagem do céu para você. Obrigado, pastor João. Eu quero cumprimentar os nossos milhares de telespectadores e aos nossos queridos irmãos com a paz do Senhor. É uma alegria para o meu coração poder mais uma vez chegar ao seu lar para levar uma mensagem de Deus para o seu coração. E eu queria, nesse instante, convidar a você que possui uma Bíblia Sagrada, ou quem sabe até um Novo Testamento, para que você leia comigo no Evangelho escrito por São Lucas, do capítulo de número 10, os versículos de número 30 a 35, assim escreveu São Lucas. E, respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para a sua estalagem e cuidou dele. E,
partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Amém. Queridos irmãos, meus amigos, Jesus Cristo, Senhor, em todos os tempos tem um interesse especial voltado para toda criatura humana. E eu queria dizer a você, ao meu irmão, à sua família, que a sua vida é muito valorosa para Deus. Deus se importa com você. Jesus Cristo, Senhor, foi interpelado por alguém que esboçou desejo de salvação. E ele, como de costume, respondendo para aquela pessoa que ele interrogou, contou-lhe uma linda parábola. E ele então falou-nos acerca de um homem que foi assaltado e que lhe roubaram todos os seus pertences. Na leitura que nós fizemos, nós encontramos de maneira minuciosa uma dissertação completa da verdadeira situação da vida da humanidade perdida. Meus queridos amigos, Deus o Senhor deseja que eu e você, que todos nós, tenhamos uma vida boa, sossegada, tranquila, desfrutando das benesses dos céus. Porém, os homens, por si mesmos, eles mesmos se desviam, se distanciam de Deus, e alguns tomam o seu próprio caminho, tomando suas decisões próprias e que sempre lhes trazem muitos prejuízos. Nesta parábola que nós acabamos de ler, Jesus falou-nos aqui de um homem. Entende-se que este viajante, que tinha pertences, vinha de Jerusalém. Certamente levava consigo algo precioso. Alguns comentadores dizem que ele era um comerciante e que trazia consigo alguma mercadoria de muito valor e que também conduzia muito dinheiro consigo. Mas este homem estava em Jerusalém. Jerusalém, meus queridos amigos, conhecida como cidade sagrada, cidade de Deus, lugar alto, aonde os homens têm a liberdade e o privilégio de adorar a Deus. Pois bem, mas este homem tomou uma decisão, deixou Jerusalém, deixou o lugar sagrado, deixou o lugar bom e desceu para Jericó. Jericó, meus senhores, de acordo com a história bíblica, era uma cidade amaldiçoada. A distância entre Jerusalém e Jericó era aproximadamente 27 quilômetros, só que Jerusalém está edificada em montanhas, no lugar alto. Jericó está lá no baixo. Quando o homem se distancia de Deus, ele começa a descer. E quanto mais o homem desce para o mundo, mais ele emaranha os seus passos com as coisas do pecado. Mas quando o homem entende que deve deixar o pecado e começa a se aproximar de Deus, aí sim o homem começa a desfrutar das benesses dos céus. Este homem então descia de Jerusalém pela estrada conhecida como a Estrada das Serpentes. Ela é muito tortuosa, eu passei por ali um dia. Pois bem, naquele lugar, aquele homem foi assaltado. E diz o texto sagrado que o assaltante lhe roubou todos os seus bens. E ainda pior, além de tirar tudo quanto ele possuía de precioso, ainda lhe bateu, machucou e deixou-o meio morto no chão e ali se retirou, esperando que aquele miserável homem assaltado morresse. Pois bem, e ali estava aquele moribundo caído, e de momento desce de Jerusalém, diz o texto sagrado, descia ali um sacerdote. Talvez que estava ministrando em Jerusalém, não sei se cansado o sacerdote, contanto que ele estava despreocupado e preocupado com a sua viagem. Ele viu com certeza o homem caído, mas não ligou importância, continuou o seu caminho. Diz o texto sagrado que pelo mesmo caminho também vinha um levita, e aquele levita, representante da lei, também não teve compaixão, não teve amor por aquele miserável que estava ferido, caído e quase morto. Diz a Bíblia, ele também passou de largo. O resultado é que depois aproxima-se um samaritano. Sim, um que estava distante das religiões,
mas que naquele instante moveu-se, diz o texto sagrado, de íntima compaixão. Compaixão, meus senhores, é descer aonde está o necessitado e, ao se levantar, erguer o caído. Assim estava aquele homem caído e o bom samaritano dele se aproxima. Ali chegando, apanham. Então, eu acho interessante é que, quando a Bíblia diz que ele teve compaixão, ele desceu, ele se ajoelhou para apanhar aquele homem ferido. Vejam, meus queridos irmãos, a compaixão, o amor que o bom samaritano tem pelo pecador. Assim é a vida do homem que deixa o caminho do Senhor e ele cai no pecado, na orgia, nos vícios, na prostituição. Este homem distancia-se de Deus e os bons predicados que Deus lhe havia dado quando ele era uma criança, todos eles foram roubados, tirados pelo inimigo das nossas almas. E este homem agora, depois de roubado, assaltado de todos os bens que o Senhor lhe deu, este homem agora está nas mãos do inimigo. E quantos até o inimigo lhes deixa prostrado, doente, enfermidade de AIDS, resultado da cachaça, resultado das drogas, enfim, é um homem mutilado pelo pecado. Mas, senhores, eu quero dizer a vocês que nem tudo está perdido. O bom samaritano ainda vive. É aquele que olha para a criatura, mesmo que ele esteja caído em uma sarjeta. Jesus, o Senhor, estende a sua mão direita e diz: eu te ajudo. Meu amigo, se você quiser deixar sua vida de pecado e de sofrimento, deixe que o bom samaritano trabalhe na sua vida. Aceite Cristo como seu Salvador. E Ele certamente na sua vida vai trazer a você todas as benesses dos céus. O texto sagrado diz que ele, o bom samaritano, tinha consigo azeite e óleo. E ele tratou, ele procurou curar aquele homem da sua enfermidade. E o mais importante, senhores, é que Jesus salva e não deixa no relento. Ele salva e leva a pessoa salva para perto de si. Ele levou para a sua estalagem e ali ele cuidou dele. Mas ele precisou cuidar de outros que precisavam também da sua assistência. E diz o texto sagrado que o bom samaritano chama o dono da estalagem e lhe diz: olha, aqui está este homem, ainda precisa de cuidados e eu vou pagar para você adiantadamente 2 dinheiros. Eu vou viajar. Se você tiver despesa maior, quando eu voltar, eu pago toda a despesa. Senhores, assim é o amor de Deus. Jesus está disposto de pagar a sua conta, zerar a sua dívida por causa do pecado, porque Ele lhe ama e quer que você esteja debaixo da sua graça salvadora, debaixo do seu amor, gozando das benesses dos céus que desce sobre a criatura humana. Deus abençoe a você, abençoe a sua família. Eu quero, ao encerrar, orar com você por alguns poucos segundos. Querido Jesus, eu peço a tua bênção, Senhor da glória, por esses milhares de telespectadores, que a tua graça salvadora alcance os corações. Senhor, que eles possam deixar de serem escravos do mundo do pecado e possam te aceitar, o bom samaritano, Jesus Cristo, Senhor, como Salvador. Deus dos céus, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Aqui está João, Deus te abençoe. Siga, meu amado. Amém. Glória a Deus, vamos louvar a Jesus. Quem é o homem que nasceu de uma virgem na manjedoura em Belém? Quem é o homem que aos doentes curou, pecadores alcançou? Quem é esse homem? 5 pães e 2 peixes alimentou a multidão. Tentado foi, mas não pecou. E quem é o homem que falou com poder, mas foi rejeitado pelos seus? Quem é o homem que foi acusado e de errado nada fez?
humilhado, cuspido e zombado, ao falar que era o Filho de Deus. E quem é o homem que levou a cruz para o monte chamado Calvário, que deu a sua vida para salvar o pecador, seu sangue derramou por nós. Quem é o homem colocado no túmulo e uma pedra ali fechou? E quem é o homem que ressuscitou e para sempre vivo está? Seu nome é Jesus, o Redentor, o grande eu sou, Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, Messias, Jeová, Conselheiro é, o lírio dos vales, a rosa de Saron, o Senhor, Rei dos reis. Ele é Jesus, o nosso Salvador. Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai ao Filho do eterno Deus com glória. Seu nome é Jesus, o Redentor, o grande eu sou, Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, Messias, Jeová, Conselheiro é, o lírio dos vales, a rosa de Saron, o Senhor, Rei dos reis. Ele é Jesus, o nosso Salvador. Ele é Jesus, o nosso Salvador. Salvador, seu nome, Jesus. Depois de ouvirmos palavra de Deus, depois do louvor, depois de participar desse momento gostoso do nosso programa, chega a vez do quadro Mulher Cristã Hoje com a irmã Lídia. A paz do Senhor, pastor João Barbosa. A paz do Senhor a todos que acompanham o nosso programa Movimento Pentecostal. A paz do Senhor a você, amada irmã, que acompanha o nosso quadro Mulher Cristã Hoje. Estamos juntas novamente. Muito bom. Minha amada irmã, nós aceitamos a Jesus e somos perdoadas por Ele de nossos pecados. E algo que eu gostaria muito de meditar com você é: o Senhor nos perdoa. Os nossos pecados, a palavra dele diz que Ele não se lembra mais. E quanto nós ainda não remoemos o que foi pecado, o que foi erro, o que foi o passado de nossas vidas. Após Jesus Cristo reinar em nossos corações, o nosso passado foi totalmente apagado. Mas muitas vezes nós nos lembramos, nos entristecemos e por vezes nos sentimos culpadas e nos cobramos por isso, pelo que vivemos lá atrás. O Senhor nos perdoou, mas muitas vezes nós mesmas não nos perdoamos. E isso é muito importante que nós avaliemos e que nós façamos sim. Se Jesus Cristo, que é santo, que é puro e que por nós deu seu sangue, Ele nos perdoa, por que não nós nos perdoarmos sim? E termos uma vida melhor, com mais paz, menos culpa, sem culpa. A confiança em Jesus Cristo, a confiança na salvação de Jesus Cristo, nos faz deixar o passado para trás, deixar culpas,
e pensarmos na maravilhosa graça. E minha amada irmã, Paulo nos deixa registrado em Filipenses, no capítulo 3, versículos 13 e 14, um trecho lindo que diz assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio. Ganhar o prêmio? Que prêmio é esse? Ganhar o prêmio, alcançarmos o alvo que está por nós ganho em Cristo Jesus, alcançarmos o alvo que é a vida eterna. A salvação nos garante a vida eterna. Jesus Cristo, purificando os nossos pecados, nos garante a salvação e essa vida eterna. Amada, não deixe que o inimigo roube a sua paz com culpas e pensamentos no passado. Amada, eu te convido, prossiga para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Minha querida irmã, que o Senhor encha a sua vida da sua maravilhosa graça e que a maravilhosa graça de Cristo transborde de seu coração e possa invadir tudo que está ao seu redor. Que Deus a abençoe em nome de Jesus. O nosso número de WhatsApp está aqui na tela. É 11 9 9569 3720. Eu agradeço muito as mensagens, o carinho que vocês têm demonstrado. Eu agradeço muito. Que Deus abençoe e Pastor João Barbosa está com o Senhor. Glória a Jesus, glória a Jesus. Deus abençoe a todas as mulheres do Brasil. Deus abençoe a essas santas servas de Deus que oram por nós e buscam a face do Senhor, pedindo a Deus em nosso favor. Eu louvo a Deus por cada serva de Deus que ora pelo movimento pentecostal. Continue orando por nós. Se você congrega numa igreja grande ou pequena, não importa. Divulgue o movimento pentecostal no círculo de oração, no trabalho com a mocidade. Fale para o seu pastor que todo sábado tem programa inédito do movimento pentecostal. Uma alegria contar com a sua audiência. Nós vamos participar agora do quadro Milagres, uma história de vida, um testemunho para edificar a sua fé. Sou pastor Wesley Vieira, presbítero Wesley Vieira, sou pai da Sofia Bianca, do Tiago. Para a glória de Deus, eu sou presbítero do Ministério do Belém, setor 19 de Guarulhos. Eu sou um milagre da parte de Deus. Eu iniciei muito novo, muito jovem, né? Muito jovem, pois eu fui praticamente abandonado pelo meu pai, pela minha mãe, fui criado pela minha avó. Meu tio, ele era dono de alguns tráficos de drogas lá na zona sul de São Paulo. E eu via como as pessoas tratavam ele com medo, respeito, a autoridade que ele era no mundo do crime. Eu cresci com aquilo na cabeça. Começamos já com uns 12, 13 anos mais ou menos, uns 12, 13 anos de idade, já ingressamos, né? Tráfico de drogas, assaltos, pequenos assaltos, e comecei a ingressar. Aí com uns 17 anos de idade foi quando eu vim embora de São Paulo para Guarulhos, pois reencontrei meu pai e iniciei uma nova trajetória. Voltei a estudar, fazer supletivo, voltei a fazer cursos, estava levando uma vida. Mas aí me ingressei no mundo de crimes de novo. Eu tomei um tiro no braço, um tiro na perna, tem uma bala alojada na coxa até hoje dessa situação. Eu tinha 16 para 17 anos de idade. Meu braço era para ter sido amputado, meu braço, porque quebrou os 2 ossos, mas Deus poupou a minha vida porque Ele tinha um projeto muito maior para mim e que meu braço não seria amputado, para mim ficar tranquilo que esse braço se levantaria para abençoar muitas famílias e muitas vidas ainda.
Eu aceitei Jesus ali dentro do hospital. A minha esposa aceitou a Jesus também. Abandonei tudo para servir a Deus. E ali comecei a servir a Deus em ministérios pequenos, evangelismos, culto ar livre. Sempre tive uma grande chamada para ganhar almas para o reino. Sempre conheci muitas pessoas. Sempre fui muito carismático, né? Com muitas pessoas. Então, comecei como diácono, e aí presbítero, e depois acabei me afastando dos caminhos do Senhor de novo. Fui me afundando. Arrumei um amante, da amante comprei uma arma, da arma eu comprei ela sem balas, depois eu comprei as balas, depois eu comprei uma arma maior, depois comprei outra, depois comprei outra maior. Quando eu fui ver, tinha um arsenal de armas em casa e fui sucumbindo na criminalidade outra vez, sem perceber. Como a Bíblia diz, um abismo leva ao outro. E foi o que ocorreu comigo. Mediante esse tipo de fatos, Deus enviou um pastor até a minha casa. A mensagem de Deus transmitida para mim foi: filho, Deus manda te dizer que se você se converter agora, se reconciliando com o vosso Deus, Deus vai lançar no mar do esquecimento tudo o que você fez até aqui, nesse exato momento. E vai escrever uma linda história na sua vida, te transformando em um pregador extraordinário. Porém, o diabo, vendo isto, já se desesperou e já armou armadilha para você lá na frente. E já tem uma cadeira de rodas reservado para você, meu filho. Você não quer aproveitar hoje a oportunidade que Deus está te dando e retornar andando para a presença de Deus, não? Foi-me dito com essas palavras. Porém, eu disse não. Se for para ir para uma cadeira de rodas, e usar fraldas geriátricas, eu prefiro a morte do que ir para uma cadeira de rodas. Para mim não dá. Não dá. Quem sabe lá na frente, agora não dá. Ele me disse: então tá bom. Passou apenas uma semana dessa profecia lançada. Estou vindo em uma perseguição policial. Após 40 minutos de perseguição, o parceiro que estava comigo levou um único tiro nas costas. Eu, no mesma situação, no mesmo assalto, que ele partiu perdendo a vida com um tiro nas costas, eu levei 10 tiros nesse assalto. Levei 3 tiros nas costas, 4 tiros no abdômen, um na coxa, um na virilha e outro tiro no pescoço. Já caí sem os movimentos das pernas, com 2 balas de .40 que estão alojadas na minha coluna até hoje. Como se Deus me dissesse: ei, engraçadinho, eu sou um Deus que prometo e cumpro, rapaz. Até na hora da morte. Mas eu cumpro, não me desafia não. Um arrependimento, um temor se apoderou tão forte, tão desesperador dentro de mim. Num passe de mágica de segundos, diante dos meus olhos se passaram tudo o que eu havia feito de errado. Senhor, eu pequei contra o ser humano miserável, como eu sou, Senhor. Mas, Pai, se o Senhor me dá mais uma única oportunidade, e o Senhor me livrar, Senhor, desse velório terrível que será o meu, de ter esse caixão cheio de flores, com meus parentescos chorando ao redor desse caixão, pela minha perca. Se o Senhor me dá mais uma única oportunidade, Pai, de eu presenciar o crescimento dos meus filhos, Senhor. Pai, eu te prometo que eu irei honrar a sua serva na face dessa terra. Eu irei pregar a sua palavra sentado naquela cadeira de rodas o resto da minha vida, se for necessário. Mas me dá mais uma chance, meu Senhor. Me perdoe, desculpa. Me dá uma angústia tão grande que para mim parece que foi ontem. Eu me lembro que eu pensei que havia tudo acabado. Não veria mais meus filhos, minha esposa. Tudo que eu acreditava não fazia mais razão. Que eu havia sido enganado pelo maligno esse tempo inteiro e eu partiria para a eternidade do sofrimento. Nunca mais veria mais ninguém de quem eu amo. E de repente, naquele momento que eu achei que jamais ele iria ouvir a minha voz, naquele momento que eu achei que jamais meus pecados tinham me distanciado tanto dele, que não haveria mais como me aproximar com Deus outra vez. De repente eu escuto aquela voz, eu sinto aquela presença melodiosa, sabe, invadindo aquele chão frio, sabe, o calor começou a aquecer o meu corpo outra vez, o frio começou a bater em retirada. Escutei aquela voz melodiosa me dizendo: perdoado foram os seus pecados. Agora você está preparado para me servir. Siga-me, levanta-te e siga-me. Escutei nitidamente essa voz falando comigo. Mais ou menos umas 2 semanas, mais ou menos, no centro cirúrgico, sem poder ir para a UTI, de tão grave que foi o meu caso, né?
O médico mesmo me disse que eu era uma incógnita para a medicina não sabia como eu ainda iria reagir à quantidade de órgãos que estava faltando dentro de mim. Eu era uma incógnita para a medicina. E dali fui transferido para 8 penitenciárias do estado de São Paulo, no primeiro comando da capital, PCC, e comecei a fazer a obra de Deus já ali dentro. Já ali dentro, mesmo sem teve cadeias que não deixaram nem entrar nem minha cadeira de rodas, nem a cadeira de banho, porque o sistema era um sistema mais rígido mesmo. Minha mãe foi uma mulher que lutou muito por mim, porque me traz dor falar dela, porque na penitenciária, ela entrou lá, ainda viu eu sentado numa cadeira nem sentado na cadeira de rodas, me viu sentado no chão, me arrastando igual um animal sobre as minhas mãos. Ela te tombeou para desmaiar, caiu sentado do meu lado. Eu abracei ela e falei no ouvido dela, falei, mãe, um dia Deus vai me arrancar desse lugar, mãe. Eu vou honrar a sua fé, mãe. Nunca mais eu te darei motivos de chorar, de vergonha, de tristeza ou de preocupações por mim. Porque Deus vai honrar o seu sacrifício. Deus vai honrar a sua fé e Deus vai cumprir a promessa que Ele fez na sua vida, na minha vida, pela sua perseverança e pela perseverança da minha esposa. E eu cumpri tudo aquilo que eu prometi para elas. Estou há 5 anos em liberdade. Para a glória de Deus, Deus escreveu uma linda história na minha vida. Uma extraordinária história na minha vida. Para você que está me ouvindo nesse instante, que tem filhos que está passando por situações de vícios, ou tem esposos que está passando por tráfico de drogas, por assaltos, criminalidades, ou tem alguém dentro de uma penitenciária, dentro de um presídio que é um familiar seu. Você que tem um esposo que está enfrentando problemas com amantes, todos estão vivos, vai recuperar, vai dar a volta por cima, vai ser uma honra, vai ser motivo de alegria e felicidade, vai alcançar todos os seus sonhos e objetivos, haverá paz dentro dessa casa, haverá alegria, haverá harmonia, haverá prosperidade. Deus irá dominar essa situação e vai mostrar que Ele é o seu Senhor, é a sua providência, porque a árvore, ainda que cortada, ao cheiro das águas, ela brotará e darão seus renovos. Acredite nisso. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Como é bom saber que Jesus não mudou, continua operando milagres entre nós. E você precisa crer que Ele também fará milagres na sua vida. Não duvide do que Jesus tem para fazer. Não duvide do que Jesus vai fazer. Creia e viva a sua fé com toda a segurança que Jesus não mudou. Enfim, a espera terminou. Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil lança a primeira Bíblia produzida totalmente em nosso país e por um assembleiano apaixonado pela educação cristã. Trata-se da Bíblia com comentários do pastor Antônio Gilberto. Com a participação do pastor Gil Monteiro, filho do saudoso pastor Antônio Gilberto, Alexandre Coelho, gerente de publicações, e do diretor executivo da CPAD, Ronaldo Rodrigues de Souza, a mais nova Bíblia foi oficialmente lançada e dedicada ao serviço cristão por meio de uma transmissão pela internet, muito conhecida popularmente como Live, na última quarta-feira, dia 2 de junho, e contou com a presença de familiares. O núcleo de vídeo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus produziu um memorial para que os mais jovens possam conhecer quem foi e qual a influência do ministério do pastor Antônio Gilberto. Acompanhe. Mestre, pedagogo, educador, teólogo, escritor, articulista, comentarista das lições bíblicas, pastor da Assembleia de Deus em Cordovil, Rio de Janeiro. Esses são poucos entre os muitos talentos que Antônio Gilberto desenvolveu ao longo dos 91 anos de vida. Natural do Rio Grande do Norte, Antônio Gilberto da Silva recebeu o batismo no Espírito Santo nos anos 50, no Rio de Janeiro, cidade que ele escolheu para viver. Na Assembleia de Deus em São Cristóvão, ele foi separado ao presbitério pelo missionário Nelis Nelson, de quem recebeu o encargo de reestruturar a escola dominical. A partir daí,
o altruísmo e uma verdadeira devoção pela construção do conhecimento bíblico tomaram conta do então presbítero. Por conta disso, os artigos bíblicos produzidos por ele começaram a aparecer nos periódicos da CPAD. Desde muito cedo na minha vida cristã, eu dediquei-me à escola dominical. E naquele tempo, tínhamos pouco material, mas a vida correu e logo depois, já como jovem, eu girei pelo mundo, principalmente pelos países das Américas e da Europa, observando o desenvolvimento da educação religiosa, principalmente, mormente, a área de escola dominical. Eu pensava por mim mesmo que aquilo ali fosse apenas um interesse particular meu para evoluir, mas depois verifiquei que era a mão de Deus me conduzindo para obter subsídios para o meu ministério de ensino na Assembleia de Deus no Brasil. Os excelentes resultados do trabalho desenvolvido na igreja local o aproximaram ainda mais da casa publicadora. Na década de 70, ele tornou-se funcionário da editora. Criou a área de educação cristã, organizou os currículos e revistas de escola dominical e idealizou o CAPED, curso de aperfeiçoamento de professores da escola dominical, que já ultrapassou 100 edições e 47 anos formando vidas. Há cerca de 40 anos atrás, a situação de escola dominical e educação religiosa em geral no Brasil era bem elementar. E Deus, por sua graça, me usou para ser um dos instrumentos nesse sentido. E a Casa Publicadora fundou o CAPED, o curso de preparação de professores da escola dominical. E no último levantamento que fizemos, são cerca de uns 47 mil alunos que já fizeram o curso e que, pela graça de Deus, hoje são instrumentos nas igrejas como superintendentes e dirigentes de escola dominical, e professores, e pastores, e missionários. Inegavelmente são frutos que permanecem, porque o nosso consultor doutrinário e teológico soube se apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não teve do que se envergonhar, que manejou bem a palavra da verdade. Pastor Antônio Gilberto, um exemplo de mestre. Sob a emoção do vídeo, a live transformou-se numa entrevista com o pastor Gil Monteiro. Ele deu detalhes da relação com o pai e de como era a vida em família. Pastor Gil, como era a vida familiar do pastor Antônio Gilberto? Um homem simples, de hábitos muito simples e que tinha uma dedicação à família de modo integral. Uma pessoa que vivia em função disso, no cuidado, no zelo, no sentido de proteger e servir mesmo de proteção. Algo nele que, para mim, é um diferencial, é que a gente olhava para ele e não tinha como deixar de fazer aquilo que ele dizia para nós que devia ser feito, porque ele dava o exemplo. E a partir do exemplo, não havia nem o que se questionar. Mesmo que um ou outro, em certo momento, não concordasse e pensasse diferente, mas havia uma confiança tão grande, uma credibilidade tão grande naquilo que ele falava, que para nós era o suficiente para cumprirmos, sabendo que daria certo. E olha, deu certo a vida toda. Pastor Antônio Gilberto deixou um legado muito importante para a família. Ele ensinou como liderar pelo exemplo. Para mim é um diferencial, é que a gente olhava para ele
e não tinha como deixar de fazer aquilo que ele dizia para nós que devia ser feito, porque ele dava o exemplo. E a partir do exemplo, não havia nem o que se questionar. Mesmo que um ou outro, em certo momento, não concordasse, pensasse diferente, mas havia uma confiança tão grande, uma credibilidade tão grande naquilo que ele falava, que para nós era o suficiente para cumprirmos, sabendo que daria certo. E olha, deu certo a vida toda. Deu certo a vida toda. Está falando sobre a produção literária do pastor Antônio Gilberto. Dentre esses livros que o pastor Gilberto, com oração, dedicação e estudo, se dedicou a escrever, qual desses títulos, ou um, ou dois, ou três, chamam a sua atenção e por qual motivo? É difícil escolher um assunto em relação ao que ele escreveu, mas no campo da escatologia bíblica, até porque, pela misericórdia de Deus, nós temos a oportunidade já há quase 15 anos de lecionar essa disciplina em educandários teológicos, o olhar que nós temos na Assembleia de Deus da escatologia bíblica por um viés dispensacionalista, o meu pai foi, digamos assim, o norte da formação desse pensamento, isso há cerca de 50 anos, e essas duas obras, Daniel e Apocalipse, o calendário da profecia, servem como a ideia que nós temos dos eventos futuros e em qualquer educandário da Assembleia de Deus, em qualquer seminário de teologia, são praticamente os livros-textos utilizados em sala de aula, que são esses dois livros. E, a partir deles, nós temos hoje, principalmente, toda uma condição de discutir até mesmo linhas de interpretação, escolas de entendimento, mas nós podemos defender aquilo que nós cremos que está coadunado com a palavra de Deus, tendo essas obras como referência. A Bíblia, com comentários do pastor Antônio Gilberto, não foi produzida de uma hora para outra. Ela foi organizada ao longo de décadas, sob muita oração, jejum e temor a Deus, o que caracterizava o nosso consultor teológico e doutrinário da CPAD. Todo esse conteúdo que nós temos hoje, o privilégio, por meio da iniciativa da casa, da proposta da CPAD de publicar a Bíblia de Estudo com as anotações dele, esse material, pastor Alexandre, ele foi fruto de uma vida e a minha mãe, eu e meus irmãos, nós vimos isso sendo construído a vida toda. Assim, muitas noites, às vezes de madrugada, um dos filhos em casa se movimentando e estava lá a luz do escritório dele acesa. E às vezes a gente entrava lá, já o dia amanhecendo, e aí ele estava ajoelhado, ele estava ali orando, ajoelhado. E tudo de forma manuscrita, tudo escrito à mão. Eu consigo lembrar, pastor Alexandre, até a minha juventude, eu consigo lembrar pelo menos de 3 Bíblias. Bíblias comuns, Bíblias simples. E que ele, nas meditações e reflexões, ele ia anotando tudo aquilo que Deus ia conduzindo na construção do pensamento dele. Só que a coisa chegava a um ponto de tanto manuseio que as extremidades das páginas iam se desgastando. O papel não suportava ele ficar o tempo todo. E é o que ele fazia. Ele guardava aquela Bíblia, adquiriu um novo exemplar, e aí continuava. Eu consigo lembrar de 3, pelo menos, que produziram centenas e centenas de reflexões que
Agora, há poucos dias, quando eu peguei um exemplar da Bíblia de Estudo, olhando as anotações, eu fiquei pensando, tudo aquilo que em tantas madrugadas, em tantas noites e tantas horas que ele dedicou, agora isso poderá alcançar milhares e milhares e milhares de vidas. Volto a dizer, por uma iniciativa da casa, por uma proposta da casa de levar isso ao conhecimento público por meio de uma Bíblia de estudo com anotações dele. E olha, pastor Alexandre, assim, é muito difícil pensar de como tudo isso aconteceu, da forma como aconteceu, porque lembra muito como se produz azeite. Sabe? Se não tiver uma prensa, se não esmagar, não tem azeite. E ele se colocou nessa posição de permitir ser extraído tudo aquilo que o Espírito pode nos dar quando nós o buscamos numa total dependência dele, que é o conceito bíblico de humildade. Alguém que dependeu integralmente do Espírito para buscar na palavra aquilo que é o nosso alimento, aquilo que é a nossa regra de fé e prática. E aí quem conhece o linguajar dele, quem conhece o vocabulário dele, eu lendo as notas de estudo, assim, era como se eu pudesse ouvir a voz dele, porque cada um tem o seu vocabulário, a sua forma, tem as palavras comuns do seu vocabulário. E ele, quem adquirir a Bíblia, é como se você que vai adquirir a Bíblia, é como se você tivesse a chance que eu tive lá na minha infância, adolescência, de vê-lo, de madrugada, escrevendo e buscando. Então, eu penso que será uma bênção que poderá se multiplicar por muitas vidas que não tiveram a chance de estar ali vendo como tudo aconteceu, mas vendo o resultado através da Bíblia de Estudo. E é com muita alegria, uma honra indizível que eu gostaria de, nesse momento, passar às mãos do pastor Gil um exemplar desta Bíblia Sagrada, e dessa forma nós estaremos aqui fazendo o lançamento oficial da Bíblia de Estudo com comentários do pastor Antônio Gilberto, prosseguindo com a entrega deste exemplar ao membro da família, representando aqui o pastor Antônio Gilberto, pastor Gil. Pastor Gil, em nome de nossa igreja no Brasil, em nome do pastor José Wellington Costa Júnior, presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, em nome do pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente do Conselho, pastor Kemuel Sotero, primeiro vice-presidente do Conselho Administrativo, eu quero passar às suas mãos este exemplar, uma forma de agradecermos a Deus pela vida e o ministério do pastor Antônio Gilberto. Por gentileza, receba, pastor Gil, esse exemplar. Me sinto honrado, imensamente honrado de representar o meu pai e compartilhar um pequeno segredo agora com todos aqueles que estão nos assistindo, porque AG só a família chamava. Era só na intimidade da família que nós chamávamos. Mas é que eu penso que a casa também tinha essa intimidade, porque o meu pai, o amor que meu pai teve pela casa era como se fosse a família dele. Mas esse tratamento aqui, irmão Ronaldo, era na família, AG. E agora, todos aqueles que adquirirem um exemplar da Bíblia poderão também ter essa intimidade com ele de chamá-lo de AG, a Bíblia do AG. Convidamos o pastor Gil para proceder à oração de consagração desta Bíblia ao Senhor e à obra do Senhor nosso Deus. Senhor, querido Deus e eterno Pai, nós te exaltamos e glorificamos nesta hora por tua bondade e tua benignidade, de abençoar o teu filho, abençoar o teu servo, de tal maneira que tudo aquilo que ele produziu, tudo aquilo que ele extraiu da tua palavra, como ensinamento para a vida cristã, hoje possa estar ao alcance de tantas vidas que vão adquirir um exemplar dessa Bíblia de estudo. Te apresentamos, Senhor, este material, esta obra, na certeza
de que a tua palavra não volta vazia, na certeza de que tu tens, Senhor Deus, a tua fidelidade firmada na tua palavra, e que tudo isto que está aqui possa edificar, possa exortar, possa consolar o teu povo, a partir do texto bíblico, a partir da palavra inspirada pelo teu Espírito, a partir do cânon sagrado, e tendo como apoio todos os subsídios, anotações, notas e estudos que foram de autoria do meu pai. Cremos já na obra que tu tens a realizar no meio do teu povo, que cremos a última geração da tua igreja aqui neste mundo, e que isso frutifique e engrandeça o teu reino e glorifique o teu nome, cada vez que alguém manusear, ler e for edificado por esta obra. Nós somos gratos a ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. O saudoso pastor Antônio Gilberto deixou para a Igreja Evangélica Brasileira um inegável legado de amor à educação e à Palavra de Deus. Por isso, a CPAD tem a honra de publicar a Bíblia com comentários de Antônio Gilberto. Nela, o leitor encontrará uma coletânea das principais anotações do autor, trechos de livros, artigos e lições de escola dominical ao lado dos textos bíblicos aos quais se referem. Um precioso conteúdo organizado pela CPAD. Síntese de cada livro da Bíblia com análise do título, informações do autor, esfera de ação, divisão do livro, sessões com tópicos temáticos, estudos doutrinários, estudos temáticos, comentários e esboços. Tenha acesso a todo esse rico conteúdo. Conte com o auxílio do vasto conhecimento bíblico do pastor Antônio Gilberto para se aprofundar nas Sagradas Escrituras. Adquira em nosso site cpad.com.br. Também à venda em todas as livrarias evangélicas do Brasil. E você ainda pode adquirir por telefone 0800 021 7373. Bíblia com comentários de Antônio Gilberto. O mesmo Jesus que disse ide e pregai, na mesma ocasião disse ide e ensinai. Um produto com a qualidade CPAD. Qual é a sua impressão sobre o lançamento dessa Bíblia? Como é que foi para o senhor esse momento de acompanhar a live? Foi muito especial. Também estou feliz e tenho certeza que esse livro vai mudar muitas vidas, com certeza. Eu estou feliz pelo lançamento e agradeço a Deus por tudo. Penso que eu reiterei isso mais de uma vez na live. Para o meu pai, o Evangelho não era um discurso apenas, não era apenas uma questão de teoria. Para ele, o Evangelho era uma vivência, era uma experiência. E essas notas de estudo, esses estudos bíblicos, refletem a vivência dele. Quando ele trata, por exemplo, de milagres que ocorreram na Bíblia, é porque na vida dele aconteceram milagres também. O pastor Antônio Gilberto, ele sabia muito bem diferenciar a doutrina bíblica, não é aquela que é extraída diretamente do texto bíblico, ir direto à fonte e extrair a origem daquele pensamento, daquilo que a Bíblia gostaria de que nós fôssemos ensinados e levados a praticar aquilo que a Bíblia Sagrada realmente transmitiu através do seu texto sagrado. E o pastor Antônio Gilberto, ele foi um homem que se dedicou a fazer isso, não é? Eu
quero convidar você para nós orarmos, para nós falarmos com Deus. Quero convidar você para nós buscarmos a face do Senhor. Nosso programa está chegando ao final, mas antes do término do programa, nós paramos para orar, para buscar a face do Senhor. E eu quero convidar você para orar comigo. Eterno Deus e eterno Pai, eu quero me curvar diante da Tua presença e pedir, ó Deus, a Tua bênção àqueles que estão participando do movimento pentecostal agora. Tu conheces o coração de cada um, Tu sabes a intenção do coração de cada um. Eu rogo, Senhor, a Tua bênção sobre eles, pela Tua bondade. Vá ao encontro, Senhor, e traga resposta ao Teu servo, traga resposta à Tua serva, no nome de Jesus Cristo. Ó Deus, alecando e amas. Abençoa o movimento pentecostal, Senhor. Nos ajude a fazer desse projeto um projeto para balançar essa nação. Abra as portas e nos dê força para levar a mais pessoas a Tua palavra através do movimento pentecostal. Continue conosco, eu lhe rogo e peço em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Me emocionei aqui, senti de perto a presença de Deus, porque talvez vocês não saibam, mas é um trabalho muito grande fazer o movimento pentecostal. Há uma dedicação de muitos profissionais para que você receba esse programa na sua casa. E certamente nós queríamos alcançar mais pessoas, alcançar um número maior de pessoas. Nos ajude em oração e muito em breve o movimento pentecostal vai voltar às redes nacionais de televisão e você vai poder assistir tanto aqui na internet como também em rede nacional de televisão. Se você crê, dá um glória a Deus aí. Só dizer isso, glória a Deus. Daqui a pouco nós vamos estar em rede nacional no nome de Jesus. Um abraço grande, espero você sábado que vem no nosso programa. Se Jesus voltar, estaremos no céu. Do contrário, estaremos aqui. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família.